Estamos aqui hoje para mais um episódio do Plástica Talks. A nossa convidada hoje é ninguém mais, ninguém menos que a doutora Vivian Werneck, cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial. E assim como todo mundo que vem aqui é linda, gente. Assim, é sempre um constrangimento a gente se arrumar aqui para poder gravar, porque cada dia vem uma musa diferente, né? E a Vivian está aqui com a gente hoje. Vamos iniciar um papo com ela, falando sobre beleza, cuidado, saúde. E aí eu gostaria que a Vivian se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho de você, para a gente começar nosso papo. Então, primeiramente é um prazer estar aqui hoje, né, com uma equipe de peso, Dr. Tiago, Dr. Augusto, pessoas que eu admiro demais, agradecer o convite de vocês, uma oportunidade, sem dúvida, estar tendo essa troca aqui hoje. Então, eu sou especialista, como você já falou, né, especialista e mestre em harmonização orofacial, cirurgiã dentista, e hoje minha vida é só harmonização. Realmente, da odontologia oral eu não trabalho mais, trabalho somente com harmonização, tanto clínica, né, no consultório, como dou aula em especializações também, palestras em congresso, ou seja, minha vida hoje se move a harmonização orofacial. Ou seja, a gente falou de beleza, falou de bem-estar, de estética, pode falar com o Tiago, Augusto, está tudo resolvido aqui, entendeu? A gente está aqui todo mundo para ficar bonito. Então, gente, eu sempre me ofereço para ser modelo, tá? Mas é exatamente isso. A nossa ideia de ter você aqui é pela sua experiência com lidar com as mulheres, com a busca pela melhoria da estética, ficar mais bonita. Muitas vezes a busca pela perfeição, você deve enfrentar isso também. Com certeza. Os exageros. E também você sempre, nunca escondeu isso, é uma fã da nossa marca. Muito, primeiro ponto. Pelo meu pai, né? A gente vê o carinho que você fala do meu pai, então a gente queria... Que para mim é uma referência não só da nossa região, para mim o Dr. Lindomar é uma referência a nível de Brasil. Ele sempre foi uma referência. E eu encaminho os meus pacientes para ele, né, para toda a equipe, não por... Né, que às vezes as pessoas até pensam que hoje em dia todo mundo tem algum tipo de relação, né, de trabalho. A relação de trabalho é zero. Né? É realmente porque eu confio, como eu quero sempre o melhor para os meus pacientes, então eu sempre busco dar o melhor para ele, encaminhar o melhor para o meu paciente, passar a segurança. E, sem dúvida, eu não consigo indicar. Sou fã mesmo. A gente percebe isso, Augusto. Eu já operei paciente indicado por você, o Augusto também. E hoje, na clínica, a Vivian é uma das pessoas que mais indicam pacientes pra gente. Você sabia disso? Não, eu fiquei sabendo no dia lá do evento do Plástica Talks. A gente tem tudo registrado, bonitinho. E é verdade. Nada como empresa, né? Mas, na verdade, foi tudo muito sem querer. Eu não tinha ideia disso. Ele me contou. Realmente de forma espontânea. Porque uma das filosofias do meu trabalho é nunca fazer além do que o paciente realmente precisa. Eu acabei não contando aqui, eu não sei nem se vocês sabem. Antes de ser cirurgiã dentista, eu sou psicóloga. E cheguei a trabalhar 14 anos com a psicologia clínica de consultório. Mentira, olha! Então isso hoje, para mim, é o principal. Acho né? que isso vai deixar a conversa mais legal. Isso para mim hoje é o principal. Tenho 6 especializações também em psicologia, quer dizer, eu gosto de estudar, né? Tem tudo a ver com o nosso bate-papo mesmo, né? A parte da psicologia, indicação espontânea, né? Da 100% clínica. espontânea. Trabalhar com a beleza, né? Com a estética que você tem. E eu acho que o psicológico vem antes da estética, né? Tem paciente que não está preparado. Eu acho que vocês devem se deparar isso no dia a dia, que o paciente vai buscar curar uma depressão, às vezes, numa cirurgia de mama, numa lipoaspiração, e ele vai sair, às vezes, frustrado, não pelo resultado da cirurgia, e sim pelo psicológico, né? Porque não mudou aquele sentimento que... A cura não estava ali na cirurgia, a cura estava antes da cirurgia. Por isso que eu acho que é importante a gente ter esse olhar para encaminhar o paciente, antes de qualquer procedimento estético, às vezes para uma ajuda psicológica, para ele estar preparado para aquele momento. Perfeito. Eu até recebi uma pergunta recente nas redes sociais, quando que eu contraindicava uma cirurgia plástica. Às vezes a gente fica muito fixado em alguma doença física, uma hipertensão, uma diabetes que está descompensada, mas a gente tem que contraindicar quando a pessoa não está psicologicamente preparada para a cirurgia, ou você que, como psicóloga, não sabia, a gente vai aprender muito aqui, não tem
uma expectativa real daquele procedimento que a gente pode buscar, né? Como que você enfrenta no dia a dia essa busca pela perfeição que nós temos hoje aí, né? E realmente essa busca pela perfeição acontece, e a primeira coisa que eu falo para o meu paciente: se Deus não fez perfeito, eu não vou fazer. Né? Eu acho que o paciente tem que entender isso. E eles buscam muita simetria. Deve acontecer com vocês no caso da mama, por exemplo, né? A simetria da mama esquerda com a direita e vice-versa. Em tudo. Não em todas existe as essa partes. simetria. Simetria em tudo que eles buscam. Eu falo, não existe essa simetria perfeita. Tem até um aplicativo, vocês já viram? Que você duplica o lado esquerdo da face, duplica o lado direito e você coloca as 3 imagens, né? A sua face duplicada do lado direito, a sua face duplicada do lado esquerdo e no centro a sua face como ela é. E 99% dos casos, a melhor imagem é como você é. Ou seja, a assimetria, ela faz parte do belo. Um lado vai contrabalançar o outro, né? Às vezes um ângulo da mandíbula seu é mais quadradinho, o outro é um pouco mais arredondado. Se você arredondar os dois ou deixar os dois mais quadradinhos, provavelmente você não vai ficar tão bela quanto essa simetria entre os dois lados. Eu vejo muito isso no consultório. Então, o importante é a gente conversar com esse paciente antes. Eu falo que a minha consulta mais longa não é a consulta de procedimento. É a primeira consulta e a anamnese. O paciente já preenche uma ficha bem completinha, né, sentadinho lá na sala de espera, tomando um café, e depois eu ainda preencho uma outra com ele no consultório, né, olhando para ele, conversando. Eu nunca faço procedimento na primeira sessão, que é muito comum na harmonização. As pessoas, né, já chegam, eu quero um botox. Você chega e faz um botox já na primeira. Até para o botox, que todo mundo, né, vê como um procedimento simples, eu não vejo. Eu acho que todos os procedimentos são complexos, porque atrás do procedimento vem um ser humano, né? O ser humano é complexo. Tem uma brincadeira que fizeram com o George Clooney e Brad Pitt. Pegaram a imagem deles e duplicaram dessa forma, deixando eles simétricos. Ficaram pessoas normais, deixaram de ser os galãs. Ah, que decepção. Não vi. A gente vive isso todos os dias. E as nossas cirurgias, ontem mesmo estava fazendo uma mastopexia, que é a cirurgia que tira o excesso de pele e levanta as mamas. E aí a gente passa, 15, 20 minutos desenhando, marcando, tentando deixar tudo simétrico, com régua, com compasso. E então, assim, a gente busca essa simetria perfeita, mas é natural. O paciente tem um lado do tórax mais atrofiado que o outro. Com certeza. Então, essas diferenças existem. Tem aquela frase clichê, né? A gente não pode esperar a perfeição, nós temos que buscar a sua melhor versão. É um clichê, mas isso é a pura verdade que a gente enfrenta diariamente. Eu acho que como profissionais, né, a gente tem que sempre buscar a perfeição, atingir. O nosso alvo tem que ser a perfeição, mas ela realmente mas sabendo que a gente não vai atingir a perfeição, né? Porque, sinceramente, o que é perfeição? Cada um tem um conceito de perfeição. Então, às vezes, o seu conceito de perfeição, na hora que você está marcando a mama, eu sei que você já conversou com o paciente, porque eu sou paciente deles. Eles, inclusive, né, me ajudaram demais numa fase difícil. E eu fiz cirurgia, vou entrar nesse ponto rapidinho com uma outra cirurgiã e ficou totalmente o oposto do que eu queria. Então, o legal da equipe é que eles sentam, eles conversam, eles procuram saber o que você quer, né? Porque às vezes o que é belo para você não é belo para o outro. Esse alinhamento de expectativa antes da cirurgia, Justamente. A gente sempre traz isso aqui, é muito importante, né? Claro que eu sou paciente também, né? Não tem como você, né? E aí a gente fala, alguém gosta da mama grande. Eu sempre falo, olha, eu gosto da mama pequena. Assim. Então, assim, o que é bom pro médico, que esteticamente ele acha bonito, é para diferente para outro paciente, diferente para mim. Essa escuta ativa é muito importante. E acho que no seu caso, Vivi, deve ter bastante coisas em comum com o que vocês fazem. Que é, inclusive, dizer para o paciente, não, sua boca já tá boa. Chega. Você não precisa mais fazer o seu malar. Chega. E eu vou te falar como é que é essa fala para o paciente quando ele chega lá? E é complicado você decidir se vai fazer ou não. Por exemplo, os lábios, preenchimento labial. Tem as pessoas que têm medo de fazer por causa da mídia, porque a mídia traz lábios horrorosos, mal feitos, sem anatomia. Exagero. Porque nada na mídia é mostrado quando tá legal.
Só é mostrado quando está errado, quando está fora do padrão. Então as pessoas ficam com medo. E aí eu explico para o paciente que o preenchimento labial, ele vai além de um preenchimento, ele começa como um rejuvenescimento. A gente tem que repor a gordura que a gente vai perdendo do lábio, o lábio vai enrugando, os códigos de barra ao redor da boca. E também tem os pacientes que buscam, né, uma boca extremamente exagerada, sem anatomia. Lembrando que é uma assinatura minha. Uhum. Então, o paciente vai levar essa boca e vai falar quem fez. Então, eu tenho a opção de falar, olha, eu paro por aqui e a partir daqui tem que ser outro profissional, porque eu não vou fazer além disso. É uma obra de arte, né, gente? A gente sabe que tem técnicas de preenchimento, técnicas de toxina, de bioestimulador, mas tem também a mão do profissional, o conhecimento do profissional que vai dar toda a diferença no resultado do trabalho. Então, eu acho que o paciente leva uma assinatura minha no rosto. Eu, Vivian, não faço aquilo que eu realmente não gostaria que levasse a minha assinatura. E aí eu peço realmente para o paciente procurar outro profissional. É aquilo que tu fala, né? Dizer não quando o paciente não está preparado, dizer não quando há um exagero. Eu falo. Isso é ser bom profissional. E a gente, como profissional, pensando financeiramente, pensando na carreira, a gente ganha mais fazendo isso do que se fizesse o procedimento. Porque às vezes você quer ganhar ali, a gente falou isso num episódio anterior, o cirurgião com fome é um perigo. Porque é isso, né? Às vezes você precisa ali, você vai fazendo, vai fazendo. Mas por isso o primeiro passo é a busca, eu acho que por um bom profissional, porque nós sabemos que toda área, né, tem vários tipos de profissionais. Infelizmente, o mercado da estética é muito grande. E vulgarizou muito também. Vulgarizou pessoas, né, com necessidade, às vezes, de ganhos, né, financeiros, que colocam, às vezes, a parte financeira na frente de um aconselhamento de um paciente. Então... E isso que você está falando do bom e mal profissional também passa pela formação. A Vivian estava contando pra gente o quanto que ela estuda ainda hoje, né? Conta um pouquinho pra gente. Constante, né? Não para. O que você está fazendo agora? Não para, então. Eu estava aqui contando, né? Vocês até se surpreenderam. Agora eu estou terminando uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Na verdade... O que é uma cirurgia bucomaxilofacial? A cirurgia bucomaxilofacial são cirurgias até que muitas pessoas não sabem que é o cirurgião dentista que faz. Então, qualquer tipo de trauma que venha acontecer na parte de face, um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. O paciente sofreu um acidente de moto, né, chegou a fraturar, né, algum osso do maxilar, seja zigomático, mandíbula, ou até mesmo frontal, né, têmpora. Quem vai fazer essa reconstrução óssea em centro cirúrgico somos nós, cirurgiões dentistas especialistas em bucomaxilofacial. Tem também a parte de função, a parte oral de função, que são as cirurgias ortognáticas, né, que pode mexer com a estética, com a função, e tem a parte também estética dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Eu inicialmente comecei essa especialização buscando conhecimento de anatomia. Já tinha feito cursos em cadáveres frescos, né, que a gente vai para fora do país fazer, porque aqui dentro do Brasil os cadáveres não são tão frescos. Acho que é importante o profissional conhecer, né, eu brinco, uma artéria pulsando, não adianta ver uma artéria ali paradinha, você tem que saber como aquilo funciona. E infelizmente na odontologia a gente não tem tanto acesso a isso. Então eu senti falta, eu já tinha feito especialização em harmonização, mestrado em harmonização. Falei, para onde que eu vou agora, né? Eu ainda quero mais. Sede de conhecimento, né? E aí eu falei, eu preciso de mais, eu preciso de ter um conhecimento anatômico maior, porque a gente faz procedimentos realmente invasivos a nível ambulatorial, que é no consultório, né? E saber socorrer um paciente, caso ele venha a ter algum problema dentro ali na sua cadeira, até mesmo procedimentos simples de odontologia, que a gente faz ali um implante dentário, você está mexendo a nível ósseo, né? Você vai a nível ósseo do paciente, você faz enxerto ósseo dentro do consultório. Então, eu queria mais, eu queria buscar mais. E eu fui para conhecimento anatômico, para conhecimento da fisiologia do corpo humano, mas acabei me apaixonando por trauma. A gente vai falar, ela contou aqui antes que ela está apaixonada. Cuidado, hein, gente? As pacientes dela vão ficar preocupadas achando que ela vai virar para cirurgia do trauma. Inclusive, já tem isso. Quando eu posto alguma coisa, que eu estou dando plantão no hospital, ou de alguma cirurgia,
Olha, você vai abandonar a gente? Nunca. Minha paixão é estética. Até porque, eu falo muito, né, gente? Se deixar, eu saio falando. Até porque a estética, ela está muito ligada à saúde mental. Como que eu ajudo as minhas pacientes, né? Tiro o paciente da depressão, às vezes, com uma conversa, um botox, uma coisa tão assim, né, pequena, perto do mundo da harmonização, e a gente consegue levar o paciente, encorajar aquele paciente a ir buscar, né, outros segmentos da vida. Ah, impressionante, é apaixonante. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, porque a harmonização orofacial, entre aspas, ela é recente, né? Sim. E em que momento que você teve essa virada de chave de realmente buscar se especializar em harmonização orofacial? E você falou que hoje você faz exclusivamente a harmonização. Então, na verdade, eu me formei em odontologia, né, já... Foi minha segunda graduação. Então, quando eu comecei em odontologia, já estava começando a harmonização orofacial, a legalização disso dentro da odontologia, que teve todo um percurso, né? E então, já recém-formada, já entrei para a especialização de harmonização. E também na parte oral, né? Fiz especialização de implante também. Eu gosto de estudar. Acaba que o implante hoje eu não realizo no consultório, mas eu sou especialista em implantodontia, né? Mas não tem tempo, eu tive que escolher o que eu realmente quero. Eu encaminho quando aparece algum caso de reabilitação oral. Eu estou realmente com a parte facial no consultório. Aí fui me apaixonando. De início eu comecei sim com a parte oral, mas, né, o tempo foi ficando curto. Eu precisava como é que eu falo, direcionar a minha agenda. E aí eu fui direcionando para a harmonização, que para mim não é um trabalho, né? E há um movimento, assim, como é uma novidade, é novo, né? Não tão novo assim, esse movimento da odontologia para a estética. Por que houve esse movimento e qual o motivo que você acha que, como é novo, tem críticas, né? Muita gente recebe de médicos, né? De outras classes. Por que houve o movimento da odontologia em busca da estética? Essa é a primeira pergunta. E complementa como que vocês enfrentam essas críticas de outras classes que vocês estão nessa... Então, a odontologia, ela é muito ligada à estética, né? Nós vamos muito para a parte, por exemplo, uma reabilitação oral, ela não é só funcional, né? A gente faz as lentes de contato, a parte de resina. Às vezes o paciente tem um formato de um dente que não fica tão legal dentro do sorriso. Na hora de sorrir, mostra demais a gengiva, né? Que a gente chama de sorriso gengival. E aí eu acredito que começou por isso, né? A toxina botulínica, ela tem um tratamento fácil para correção do sorriso gengival, que fica barato para o paciente, ele não precisa de passar por cirurgia de aumento de coroa clínica, que é uma cirurgia que a gente desgasta o osso, tira tecido gengival, né? Muito mais complexo para resolver aquela parte estética. E eu acredito que começou com a toxina botulínica, podendo fazer um sorriso gengival, a toxina botulínica para o bruxismo, onde a gente aplica em têmpora, em masseter. E aí foi caminhando, né? E o dentista, gente, eu só vejo dentista estudando, é impressionante. Eu acho que os dentistas gostam de estudar, estão sempre querendo mais. A gente faz muito curso. Acho que não sou só eu, conheço muitos colegas que estão sempre em cursos comigo. E acredito que daí foi ampliando. Começou com uma toxina botulínica, e nós já trabalhávamos em face como cirurgiões bucomaxilos faciais. E a bichectomia, que também é um procedimento que está dentro da parte oral, que também faz parte do cirurgião dentista, que é estético e funcional também. E aí acredito que foi caminhando. Eu acho que um pouco do que o Augusto comentou, do dentista ter se tornado cada vez mais especialista nessa área, passa também pelo atraso da medicina. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina, as normas do pessoal da medicina, com certeza, seguraram muito o médico. Agora, 2 meses atrás, que foi liberado para o médico antes e depois colocar fotos de antes e depois. Coisa que o Conselho da Odontologia... Nós, desde janeiro de 2019, que nós começamos a poder publicar. São 4 anos que o pessoal da Odonto pode mostrar o trabalho. Igual um arquiteto. Você vai contratar um arquiteto para fazer sua casa.
você não pode ver as casas que ele já fez. Não pode. Não pode ver Olha que absurdo. as reformas que ele já fez. Então a Uma medicina... casa que ele pegou, né, às vezes antiga, e transformou nela mais Não faz moderna. sentido, né, gente? Eu acho Então a Não medicina faz sentido, né? completamente Assim, atrasada. se é o seu trabalho, se você Justamente. fez, se antes estava ali, se o paciente autorizou você a postar, se ali é uma maneira de você dizer para a pessoa o que é possível de ser feito de melhoria, por que não? Até porque o paciente, ele busca esse conhecimento, né? Ele É. quer. Então, ele vai marcar uma consulta. Quantos cirurgiões plásticos tem em Juiz de Fora? Vários. Eu vou marcar uma consulta, eu vou marcar com todos para sentir em qual que eu vou ter confiança. No Instagram, eu vou seguir o Dr. Tiago, eu vou ver como que ele fala, como ele se porta, o jeito dele se colocar. Eu vou ver se o jeito dele tem a ver com o meu. Exatamente. Ah, eu gostei do Dr. Tiago, então eu vou marcar com ele para fazer uma consulta e ter uma segunda percepção daquele cirurgião. Eu falo muito isso para os pacientes também. O bom profissional tem vários. Tem poucos, eu acho, que são maus profissionais, mas tem muitos que são excelentes. Com certeza. E cada paciente vai se encaixar com um determinado profissional. Tem paciente que olha para mim e fala, nossa, ele fala tão baixinho, tão mole, eu não quero ele. Com certeza. Escolhe um outro que é ótimo também, mas que é mais agitado. Então tem paciente... Como tem paciente que vai encontrar paz na sua fala, carinho, aconchego. Então, a personalidade do paciente faz ele buscar um profissional. Tem que se sentir bem com quem com você empatia, está. né? Tem certeza. que ter empatia, mas eu acho que você falou tem toda a razão. Acho que outras especialidades têm ganhado espaço muito por causa realmente do atraso das leis, né, dos médicos, e que coincidiu com o avanço da internet, das redes sociais. Então tudo se encaixou. E Falando da E busca não- também, eu o acho interesse que deles, né, da parte de ganhar espaço, e estão fazendo um trabalho e não muito adianta o interessante. médico ficar nervoso, irritado que o dentista está fazendo. Assim, é uma ele tem que discussão... procurar fazer igual, né? Faz, Ou e melhor, faz bem né? feito. É, Você tem que se motivar para fazer bem feito e ocupar o espaço dele. eu acho que tem que fazer uma análise. Poxa, por que a Vivian, por exemplo, está fazendo sucesso, né? Tem aí fazendo um trabalho legal. O que ela tem feito de interessante que a gente pode aproveitar também na nossa área? Então, eu acho que é uma troca de informações que... Isso na questão da gestão, na questão do marketing, na questão do curso de cirurgia Bucomaxilofacial. Então, assim, são N coisas que a gente pode se espelhar também. Chama atenção, já ouvi críticas, o dentista não pode fazer esse procedimento porque se tiver alguma complicação, quem que vai cuidar? Aqui a gente está vendo um exemplo de que ela está correndo atrás dela resolver complicações, porque procedimentos estéticos, graças a Deus, são muitas complicações médicas, né? Graças a Deus são poucas, né? gostou. Mas existem complicações, Sempre né? estética existe, E gente. a gente tem que estar preparado para isso. Então, é a formação, é o estudo para a gente fazer um tratamento completo. que E a precisa. odontologia, ela tem uma especialidade, né, que estuda única e exclusivamente a harmonização da face, o que a dermatologia ainda não tem. Né, a dermatologia ela ainda está muito presa assim, né, a parte da graduação mesmo, né, da pós-graduação. Na parte de saúde, que tem que estar, porque os nossos pacientes precisam disso. Mas ainda não tem uma especialidade dentro da dermatologia, ou seja, o dermatologista forma, ele vai aprendendo os procedimentos com curso, porque isso não é tão falado, acredito, na parte da formação pós-graduação. E nós não, né? Acabou que nós fizemos uma especialidade dentro disso. E eu queria citar aqui a doutora Cristina Mansur, que eu também sou fã do trabalho dela, e os médicos que eu admiro, eu gosto de falar. Eu tive com ela esses dias no jantar, ela falou, Vivian, depois que vocês entraram para a harmonização orofacial, meus pacientes triplicaram para Botox, para preenchimento, porque antes ninguém conhecia esses procedimentos. Vocês trouxeram à tona e trouxeram de uma forma que trouxe possibilidade para as pessoas com menos recurso financeiro também poderem fazer.
Então, hoje eu tenho muito mais paciente do que eu tinha antes por conta de vocês. Assim, e os médicos têm que lembrar que não é todo só todo sentido, porque Qualquer quanto mais negócio, pessoas estiverem falando daquilo, quanto mais pessoas estiverem propagando assim, que de novo, isso é legal. se a gente volta um pouco, antes era só o médico falando daquilo. E como que o médico falava? Só dentro do consultório dele, não postava resultado, não tinha foto. De repente, escancarou um mundo que... E os médicos começaram a fazer coisas que eles não faziam. Né? Hoje os médicos usam PRF, usam ozônio, que tudo nasceu dentro da odontologia. Sim. Né? E de novo, o próprio preenchimento, eles faziam um preenchimento mais sutil. Hoje eles já estão indo numa transformação de face, que às vezes o paciente quer angular mais a mandíbula, quer ficar com a cara mais masculinizada, né? Acho que procedimentos, por exemplo, que a gente, né, tem feito, mini lipo laser, procedimentos menos invasivos, acho que outras áreas ganharam muito espaço porque eles fazem muito procedimento no consultório para a pessoa recuperar mais rápido, porque não pode ficar parado, tem que voltar ao trabalho. Então, a gente tem que acompanhar, né? Tem que a evolução. A gente tem que ter a cabeça aberta, para a gente tem que entender, não é o, entre aspas, né, o concorrente, a gente tem que entender o nosso paciente, o que ele está buscando, né? Não pode ficar preocupado. Eu falo que a sua concorrência é você mesmo. Você tem que ser melhor do que você amanhã, não é melhor do que ninguém. E eu acredito que quanto mais tiverem pessoas fazendo bem feito, melhor para todos que fazem bem feito. Exatamente. Acho que a medicina tem que parar um pouquinho de se preocupar com a odontologia. Ela tem que ver que está vindo aí biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, fazendo harmonização orofacial. E qual a sua opinião sobre isso? Então é complicado, porque ao mesmo tempo que eu já fui discriminada por fazer harmonização, eu não quero discriminar ninguém. O único que eu acho que a gente tem que saber tratar uma intercorrência causada por nós mesmos. Deixa eu só colocar uma coisa. A gente está falando do dentista fazendo, do médico fazendo, do sei lá quem fazendo. Eu acho que, claro, tem que ter uma formação básica para poder fazer. Mas, além disso, só o básico não é o suficiente. Você vê que você, como dentista, está fazendo a sua especialização em cirurgia do trauma da face. Então, quem sabe mais da face do que o cirurgião do trauma da face? Então, assim, eu sou dentista, eu posso fazer? Não, peraí. Não é. Eu sou cirurgião plástico, eu posso fazer? Não. Você tem experiência, você tem buscou que se especializar, conhecimento. A anatomia, né, a gente teve há pouco tempo em São Paulo um curso de anatomia de contorno corporal. Então, avaliando toda a musculatura do abdômen, avaliando toda a costela. Secção de cadáver, né? Exatamente. Para poder se especializar e falar, eu faço lipo HD, eu faço enxerto dentro do músculo, eu tiro a gordura de tal lugar, eu consigo tirar a costela. Do nada, não, a gente vai se especializando. Assim, não é porque é médico que vai poder fazer tudo, né? Tudo, e não é porque é dentista que vai poder fazer tudo. Claro. E aí é importantíssimo a gente entender que dentro da profissão que você escolhe, que é o básico que você falou, há desdobramentos que vão fazer com que você seja especialista. Certeza. Então não dá para generalizar. Eu sou dentista, eu posso fazer. Não, pode, desde que você tenha sua especialização, que você tenha estudado. Estude, que vá buscar conhecimento. E assim também é para a tratar as intercorrências, né? Eu acho muito importante a gente saber tratar a intercorrência, porque intercorrência, o paciente tem que entender que ela existe em qualquer tipo de procedimento, seja estético, seja funcional, a intercorrência vai existir. Com bom ou mau profissional. Justamente. Né? Basta fazer. E o que eu vejo, assim, um pouco de problema dessas outras graduações estarem podendo ir para fazer um bioestimulador, um preenchimento, a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, fisioterapia, não sei se eu estou esquecendo de alguma, é que eles não podem tratar a intercorrência, eles não podem prescrever. Então, por exemplo, eu faço um fio de PDO, eu vou causar ali naquele paciente uma inflamação maior, vou debilitar um pouquinho o organismo do paciente. Então, eu sempre faço fio de PDO, quando é de tração, né, que é um pouco mais invasivo, acompanhado de uma prescrição antibiótica. Os outros profissionais não podem prescrever antibiótico, então eles não podem prescrever nada, na verdade, né? Mas o antibiótico precisa da receita. Então, como que ele vai tratar isso? Como que ele vai fazer um fio de PDO se ele não pode prescrever um antibiótico? É só nesse ponto que eu realmente me pergunto. Então, acho que essas graduações elas têm que começar a se especializar mais para conseguir entrar realmente na harmonização orofacial. Perfeito.
E aí todos os dias eu tenho o desafio de saber algo novo para poder estar trazendo informação, porque hoje o paciente, ele tem informação para todos os lados, né, gente? Antes de chegar no seu consultório, do Dr. Tiago, do Dr. Augusto, ele já pesquisou, ele já tem informação, o coleguinha já contou para ele alguma coisa que deu certo, alguma coisa que deu errado, já deu um Dr. Google lá. Então, assim, até a segurança para você poder falar com o seu paciente que chega lá, você precisa de ter, porque assim, a gente vê de tudo um pouco, né, na internet, as pessoas falando. Então, assim, o estudo constante faz com que a gente se sinta seguro ao escolher os profissionais. Né?